No vídeo de hoje, Neymar renova ou não renova com o Santos? Vai para o Flamengo ou não vai para o Flamengo? Sempre quando tá perto de renovar o contrato aparece história de clube interessado e tal, né? Repara. E Gabigol, volta ao Santos ou não? Se for verdade o que está sendo dito pelo presidente Marcelo Teixeira, se isso indicar uma mudança de pensamento para 2026, olha, será muito bom. Mas pode ser apenas uma decisão isolada. Você vai entender onde eu quero chegar. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 450 mil inscritos por aqui. Bom sábado para todo mundo. Deixa eu te indicar o método Biway. Tem o amigo secreto da família semana que vem, você ainda não sabe o presente que você vai dar, tirou, sei lá, teu sobrinho, teu filho, tua filha, uma prima, pô, alguém que precisa aprender inglês, é jovem, tá entrando no mercado de trabalho, não tem essa grana para fazer um curso de inglês, vou te indicar o método mais bem avaliado da internet, com 67% off, você não paga R$24 por mês, vai destravar no inglês e vai ganhar muita projeção, oportunidades, coisas que o inglês traz, portas que o inglês abre. Então, tô te dando essa dica, tá? Aproveita, o link tá na descrição, tá também no primeiro comentário deste vídeo. Muito bem. Neymar, o assunto Neymar. Eu tava lá no Catar, acabei de chegar. Eu nem desfiz a mala. São 8h03 da manhã. Cheguei, as meninas estão dormindo ainda. Deixei aqui tudo na sala, liguei a luz, tripé. Alô, Mariano Spinelli, um beijo. Microfone e vamos. Vamos, porque temos que cumprir o compromisso com a galera. Então, estamos aqui. Virado, eu não consigo dormir no avião, como vocês sabem, eu já disse. Virado, todo... Ó, pra você ter uma ideia, vamos calcular aqui. Eu saí do hotel em Doha, vamos trabalhar com os horários de Brasília, tá? Eu saí do hotel em Doha às 22 horas no Brasil da quinta-feira. Estou chegando em casa às 8 da manhã do sábado. Praticamente virado. Teve um pedacinho lá em Londres, na conexão que eu dormi no hotel à tarde. Foi o máximo que eu consegui. E o voo Londres-São Paulo, todo acordado. E hoje à noite ainda pego o voo para o Rio para fazer a final da Copa do Brasil. Então, se o raciocínio do pai estiver meio confuso, trocando as palavras, né, me entendam. Sejam pacientes comigo hoje, por favor. Mas vamos lá. Eu estava no Catar e tomei conhecimento dessa história do Neymar, do Flamengo, uma notícia que saiu no Marca. Deixa eu pegar até o nome do jornalista aqui que deu a notícia. Mateu, não é isso? Mateu Moreto, do Marca. Segundo ele, isso foi divulgado na quarta-feira, acho até, né? No dia da final do Intercontinental. Jogadores do Flamengo estariam atuando nos bastidores para convencer o Neymar a trocar o Santos pelo Flamengo, enxergando no rubro-negro um ambiente ideal para que o camisa 10 atinja o auge físico e técnico antes da próxima Copa do Mundo. Segundo a matéria, o Santos já tem negociações avançadas para renovar com o Neymar e tudo mais, e está confiante no desfecho positivo, mas apesar disso, o Flamengo estaria observando, outros clubes estariam observando, segundo a matéria, a negociação, e a estratégia do clube passaria do Flamengo por conversas diretas de atletas do Flamengo com o Neymar, para convencer o Neymar que uma mudança de ares nesse momento poderia potencializar o seu rendimento. Tipo assim, pô, aqui ó, time é bom, nosso treinador é top, estrutura braba, vem pra cá que aqui você vai chegar voando na Copa do Mundo. Bom, não vou duvidar da informação do jornalista, o cara trabalha no Marca, como eu digo aqui, o bom jornalista, e eu acredito que o cara que trabalhe no Marca seja um bom jornalista, não tira notícia da bunda. Opa, olhou o vaso, ih, Neymar do Flamengo, vou publicar. Não é assim, né? Então eu quero acreditar que essa matéria, enfim, tenha sido escrita por um repórter com alguma credibilidade. Agora, tem coisas que me chamam a atenção e que eu quero dividir com você. Primeiro, essa coincidência de, sempre no momento de uma renovação de contrato do Neymar com o Santos, surgir, né, uma notícia daqui, outra dali. Lembra? Ó, a gente teve o pai do Neymar dizendo, no meio do ano, que teria reuniões com clubes, ia para os Estados Unidos para se reunir na época, né, por ocasião da Copa do Mundo de Clubes. Estou indo aos Estados Unidos, tem reuniões, muitos clubes interessados. Não surgiu nada mesmo, oficial, né? Aí o Fluminense, esse parece que realmente se interessou pelo Neymar no meio do ano.
Aí a coisa não avançou, o Neymar falou, não, vou ficar por aqui mesmo, tô me recuperando. E agora vem esse papo do Flamengo. Então a primeira coisa que me chama a atenção é essa coincidência. Sempre que está na iminência da renovação, aparece alguma coisa na imprensa ou alguma coisa dita por alguém do staff do Neymar, como a história das reuniões do pai do Neymar, vai resolver sair sol agora mesmo, na hora que eu tô gravando o vídeo, né? Ai, ai. De que tem clube pra caramba querendo, interessado e tal. Uma coincidência. Segunda coisa que me chama a atenção. O Flamengo hoje é um time que encaixou, né? Um time que tem uma maneira de jogar, é um time que fisicamente precisa estar muito bem. A gente viu como isso pesou no fim da temporada para um clube que jogou 74 jogos com o time principal, 80 jogos se a gente somar tudo. O trabalho anda muito bem, obrigado. Muito bem. O Flamengo ganhou quase tudo nesse ano. Faltou o Mundial por uma disputa de pênaltis e a Copa do Brasil, onde ele teve que abrir mão de jogador titular no segundo jogo contra o Atlético Mineiro, porque não dá para abraçar o mundo nesse calendário louco e irresponsável que a gente tem. Então você está falando de um clube que viveu um dos seus anos mais vitoriosos da história. Você vai lembrar para sempre, torcedor do Flamengo, de 81, de 2019, de 2025. Tem que lembrar. E aí, nesse contexto, você vai adicionar, por um período de 6 meses, onde o Campeonato Brasileiro já vai ter metade da sua disputa. Porque não são 6 meses, o Campeonato Carioca é o comecinho do Brasileiro. Não. O Brasileiro começa 28 de janeiro. Na semana do dia 28 de janeiro. Então, você vai trazer para esse contexto de Libertadores torando. De Libertadores que já, né? Brasileiro torando, Libertadores que o Flamengo já vai ter para disputar de novo, já direto na fase de grupos. Faz algum sentido para um time que já está encaixado trazer um jogador que vai ter que passar agora por uma artroscopia, por um novo problema físico, uma nova recuperação? Então, entenda, vou repetir, quero acreditar que o repórter seja alguém de credibilidade responsável com o seu trabalho, com aquilo que publica. Mas não sei se fecha muito, sabe, essa história. Não sei se é tão simples assim acreditar. Jogadores do Flamengo sabem a rotação que o Felipe Luiz exige. Pô, o técnico do Flamengo foi um cara que afastou do time o seu camisa 9 no meio da temporada, porque o cara não estava conseguindo render dos treinos fisicamente, intensidade. Felipe Luiz foi para a coletiva e falou, pô, os índices lá do GPS do Pedro são os mais baixos. E não é uma questão de dedicação, não é que o Neymar não se dedique. O Neymar se dedicou pra caramba na reta final do Campeonato Brasileiro. Pra caramba. O Neymar jogou com o joelho ferrado e salvou o Santos. O Neymar salvou o Santos do rebaixamento na reta final. Isso ninguém pode tirar do Neymar. A galera que estava pronta para fazer os memes do Neymar rebaixado ficou quietinha no fim do ano. Ficou quietinha quando o Neymar meteu o hat-trick em Caxias do Sul, quando o Neymar fez gol contra o Sport, quando o Neymar foi titular e teve uma participação boa contra o Cruzeiro. Aí ninguém falou nada. Nada. Mas se o Neymar tivesse caído, os influenciadores de outros times, né? Que só não estão nem aí pro Santos. Olha aí, que vexame. Foi para isso que ele voltou. Então ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Agora, isso, voltando, isso não quer dizer que eventualmente falte dedicação ao Neymar nos treinos, não é isso. Mas a exigência do Felipe Luiz, do Flamengo, eu não sei se ela é algo que possa ser, nesse momento de recuperação, acompanhado pelo Neymar. Porque ele vai para mais uma recuperação. Claro, a artroscopia a gente sabe que é um procedimento simples, mas é mais um processo cirúrgico, mais um processo de recuperação. E não dá, sabe, e o Flamengo, diferentemente do Santos, o Santos não entra no Campeonato Brasileiro de 2026 para ser campeão, certo? Não entra. Infelizmente. Gostaria muito que entrasse. Não entra. O Flamengo sim. O Santos não tem uma Libertadores para disputar. O Flamengo tem a Libertadores para lutar para ser pentacampeão da Libertadores. E já é um dos favoritos ao título da Libertadores. Então, nesse contexto de exigência, você imaginar trazer o Neymar, eu não sei se faz sentido. Não sei se a notícia se ela é exatamente como foi veiculado. Mas, como foi veiculada. Mas, né, tudo é possível no futebol, tudo é possível. A gente sabe como o Neymar parece ter um carinho pelo Flamengo. Já demonstrou isso algumas vezes. Já, né, teve um ano do Jogo das Estrelas do Maracanã, inclusive esse ano acho que eu até narrei. E ele estava lá, assim, fazendo várias reverências ao torcedor do Flamengo, uma conexão que rolou ali com o torcedor do Flamengo. Tem alguma coisinha ali, parece, no fundinho ali de Flamengo que mexe com o Neymar. E tá tudo bem, é legítimo, não tem problema nenhum. Mas eu acho que
para o contexto, eu não sei se o Neymar, em recuperação, ele caberia no contexto altamente competitivo de performance elevada que o Flamengo vive. Eu continuo achando que o melhor ambiente é o Santos, é onde ele está à vontade, é onde ele tem acolhimento, é onde a torcida... Porque se ele vai para o Flamengo... Cara, o Neymar no Santos foi expulso contra o Botafogo, foi aplaudido. O Neymar no Santos mandou o torcedor para aquele lugar contra o Inter, no jogo contra o Inter na Vila Belmiro, e o torcedor relevou e falou, beleza, é o Neymar. No Flamengo, eu não sei se ele, sabe, o Neymar faz a atuação ruim que faz no Maracanã contra o Flamengo, aquela coisa destemperada, descontrolada, o torcedor do Santos vai lá, abraça o cara. No Flamengo, eu acho que não, porque não existe esse vínculo, não existe essa história. O Santos tem uma história. Eu não sei como seria essa paciência. 1, 2 jogos aí que o Neymar de repente não consiga ir bem, não consiga acompanhar o ritmo. Como é que vai ser? Sabe, o comportamento do torcedor do Flamengo. Ele vai receber o acolhimento. E isso é uma coisa importante para ele, porque ele mesmo disse que depois daquele jogo do Maracanã, onde ele recebeu muitas críticas, agora na reta final do Brasileiro, ele precisou pedir ajuda psicológica. Se já foi difícil lidar com a pressão, com as críticas, num ambiente que é favorável a ele, num clube onde ele está em casa, imagine num ambiente, entre aspas, estranho para ele, que seria o ambiente do Flamengo. Então... E de uma pressão maior, porque a gente sabe que a torcida é muito grande, é muito maior, a exposição de mídia é maior, né? O Santos sofre com isso, infelizmente, há muito tempo, de não ter a mesma exposição, de ser um clube meio escanteado, meio esquecido nas coberturas. Então, eu acho que o caminho natural é o Neymar renovar com o Santos, eu acho que vai acontecer, inclusive o presidente Marcelo Teixeira falou sobre isso, que a coisa tá encaminhada, que ele tá otimista, né? Ele deu uma entrevista para a ESPN, diz que o Neymar continua sendo muito importante dentro e fora de campo, que os números estão sendo avaliados por uma renovação, por uma eventual extensão, e acha que vai chegar um denominador comum para a permanência dele, e eu também acho. Eu acho também que o Neymar fica. Aproveitando que eu falei do presidente Marcelo Teixeira, teve um outro ponto dessa entrevista da ESPN, muito importante, dada à ESPN, muito importante, que é sobre o Gabigol. E aí o Marcelo Teixeira admitiu que o cenário para a volta do Gabigol, nesse momento, é um cenário difícil e que o entrave é a questão financeira. Segundo Marcelo Teixeira, os altos valores para uma chegada do Gabigol não se encaixam na realidade financeira do clube. Tem até uma aspa dele aqui que é o seguinte, ó. Quando você abre uma conversa e nota que a pretensão continua sendo num nível maior, o Santos não tem condições. Então, qual é a interpretação que eu faço dessa resposta do Marcelo Teixeira? Sentamos para perguntar, ou sentamos para conversar, ou demos uma ligada para perguntar, escuta, tá afim? Se tiver afim, é mais ou menos quanto? Pá, é isso aqui. Nossa, alto. Tem como baixar um pouquinho? Pô, tem muito não, presidente, então tá bom. Sabe? É isso, né? Porque ele diz assim, ó, quando você abre uma conversa e nota que a pretensão continua sendo num nível maior. Então, o Gabigol deve ter feito a pedida alta, o Santos falou, pô, vamos melhorar um pouquinho? Não, então tá bom, se não dá, não dá. Então você fica aí, nós ficamos aqui. O Gabigol ganha um salário na casa de 3 milhões de reais hoje no Cruzeiro. E o histórico do Gabigol em negociações, pelo que a gente conhece, pelo que vaza, pelo que é publicado, é de ceder muito pouco. O Gabigol é agressivo, é arrojado na hora de negociar, e tá tudo bem, cada um entende o quanto vale, o quanto deve pedir, e o clube, o empregador é que decide se vai pagar ou não. Numa negociação, como eu sempre digo, tem duas partes, uma em cada lado da mesa, cada uma puxando a corda para si. Super normal. Agora, me chama a atenção essa fala pé no chão do presidente do Santos, porque esse não tem sido o padrão do Santos. O Santos tem sido um clube, nessa gestão, nas anteriores, muito irresponsável com contratações, com salários altos. 1,5 milhão de reais para o Tiquinho, 900 mil reais para o Morelos, 800 mil reais para o Patrick. O Santos se notabilizou, o Santos ficou marcado nos últimos anos por contratações de jogadores com salários altíssimos, que rendiam muito pouco, de péssimas relações custo-benefício. Então dava a impressão de que o Santos era um clube duro, ferrado e que fazia questão de continuar gastando. Ah, vai comprando, parcela aí no cartão, passa no cheque especial, pega, vamos. Se essa postura, no caso do Gabigol, indicar, sinalizar um novo momento do Santos, um Santos muito mais responsável na hora de contratar, sem fazer negócios mirabolantes, sem pagar salários fora da realidade dele, Santos, realidade do mercado, realidade do atleta que está sendo contratado.
Que o presidente, por exemplo, errou ao avaliar o Tiquinho Soares, dizendo que contratou um jogador que estava vivendo um bom momento no Botafogo, sendo que há mais de um ano ele não estava. E um salário de R$1,5 milhão de reais. É um salário alto, bastante alto, para um jogador que não entregou. Então, se isso aqui indicar que o presidente fez uma manifestação recente, pedindo desculpas pelos erros, eu acho que nesse momento, a gente está vendo gestos do presidente do Santos, meia-culpa e tal, interessantes, que eu mesmo não esperava. Agora, se isso vai ficar no discurso, se isso vai ser uma nova prática do clube, aí o 2026 vai mostrar pra gente. Como você sabe, a gente vai estar com lupa acompanhando. Mas eu acho que é isso. Também acho que o pênalti perdido lá em Itaquera pode ter pesado nisso aqui, né? O clamor estava num tamanho, a coisa estava, né? Tava numa fervura, baixou um pouco a fervura. Puta, o Gabigol, hein? Gente, e aí com todo respeito ao Gabigol, né? Como eu disse, cada um entende o quanto vale e o quanto deve pedir. Mas eu acho que o Gabigol está numa situação muito frágil para jogar duro com algum clube numa negociação, porque o Gabigol há 3 anos, não joga um futebol de alto nível. 3 anos, ok? 3 anos. Decidiu a Copa do Brasil em 2024, fez 2 gols no primeiro jogo contra o Atlético Mineiro no Maracanã, decidiu, porque ele é um cara com poder de decisão. Mas foi um ponto isolado. Nos últimos 3 anos, é um Gabigol cada vez mais em baixa, cada vez jogando menos, em qualidade e em minutagem. Esse ano, inclusive, foi parado o banco de reservas. Então o cara tem que entender também o momento dele. O mar não tá tanto pra peixe assim, sem qualquer referência ao Santos. O mar não tá pra peixe, cara. Ou então faz o seguinte, fecha a casinha, fica no Cruzeiro, senta no contrato e vê o que dá pra fazer. Vê se vai ter alguma chance com o Tite, se vai ter como dar uma virada aí pra 2026, recuperar o espaço que perdeu em 2025. Não estão restando muitas opções pro Gabigol também, não. Agora, repito, se é essa postura do Santos, de não vamos viajar para trazer o Gabriel, indicar que, daqui para frente a gente vai parar com essas maluquices aí, essas contratações bizarras de valores, vamos botar o pezinho no chão, que assim seja, porque o Santos só tem a ganhar com isso. E se essa for uma nova política do clube, que o torcedor também entenda, porque não adianta, cara, não adianta, eu quero ser campeão, você quer? Todo mundo quer, mas tá difícil, irmão. O Santos tem um caminho de arrumação de casa pra trilhar até ser campeão de alguma coisa importante de novo. Uma dessa até bate uma Sul-Americana aí, que a gente sabe do nível da Sul-Americana, mas convenhamos, ganhar uma Copa do Brasil, ganhar um brasileiro, até o Paulista é muito complicado, né? Depender de como os outros grandes vão se comportar. Então, é um caminho que começa com a faxina. Primeiro você faz a faxina, tira a poeira, tira a sujeira, tira as manchas do chão, esfrega tudo, lava os vidros, aí depois você vai finalizando, aí você vai para as gavetinhas, aí você vai arrumando tudo, vai colocando tudo nas prateleiras e vai com calma, devagar. Mas a limpeza mais pesada, ela tem que ser feita agora. E passa por enxugamento de folha salarial, contratações mais responsáveis, jogadores que possam dar retorno técnico, observações mais bem feitas do scout, do departamento de futebol, critério. É isso aí, vamos aguardar se esse será um novo momento do Santos para 2026. Porque de nada vai adiantar o presidente pedir desculpa pelos erros de 25 e continuar cometendo esses erros em 2026, né? Você não pode obter resultados diferentes fazendo coisas iguais. É isso aí, é o que eu penso. Bom sábado para todo mundo. Nos vemos amanhã. Amanhã tem final da Copa do Brasil na GTV. Estarei no Maracanã para narrar Vasco e Corinthians, 70 mil pessoas, final igual, 0-0, primeiro jogo, vantagem pra ninguém, vai ser emoção do primeiro ao último minuto. Amanhã a bola rola às 18 horas no Maracanã, transmissão da GTV. Olha o time que vai estar lá, eu vou narrar, Luana, Maluf e Rafa vão estar comigo na cabine, nós vamos ter o Renato Augusto estreando com a gente, vamos ter... Ai, meu Deus do céu, a minha memória, pra quem não dormiu. Vamos ter Felipe Bastos, vamos ter Mariano Spinelli, Fred Bruno, Jordano Araújo, Sofia Miranda. Puta, timaço amanhã em peso da GTV no Maracanã. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo, tchau!